Obrigado, grupo de louvor. Gostaria de chamar aqui a Aniele. Com muita alegria receber a Aniele aqui, hoje no nosso CR. E gostaria de chamar a Ana Clara para fazer uma oração pela Aniele. Oremos. Pai querido, muito obrigada por essa noite, Pai. Muito obrigada porque a gente pode estar aqui junto. Peço que o Senhor nos ajude em todas as nossas demandas e que o Senhor, nesse momento, esteja usando a Aniele, Pai. Que o Senhor esteja falando conosco através dela, que a gente possa sair daqui melhores e que a gente possa aprender muito com ela, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Temos um tema bom para conversar hoje, né? Que todo mundo se identifica pelo menos um pouquinho. Vamos começar então direto com um pequeno testezinho. Pode passar para o próximo, por favor? Tem aí 10 perguntinhas. Você, para você mesmo, pode responder sim ou não para cada uma delas. Primeira, você se irrita com facilidade? Você se considera uma pessoa temperamental? Você fica incomodado com a lerdeza dos outros? Tem raiva quando é criticado? Quando tem alguma frustração, tem vontade de quebrar um objeto? Fica muito irritado quando não recebe o reconhecimento que gostaria? Costuma dizer com frequência, fiquei com raiva ou me deu uma raiva? Já perdeu o limite alguma vez e se expôs em público? Ao ficar nervoso ou aborrecido de coisas desagradáveis ou xinga? Quando se sente frustrado, tem vontade de bater em alguém? Essas perguntinhas estão no livro de uma terapeuta e ela propõe que se você respondeu pelo menos 4 sims, você tem alguma dificuldade de manejo de raiva. É um teste até difícil porque é muito complicado a gente não ter feito pelo menos uma vez alguma coisa do que está escrito aí. Mas é porque nenhum de nós aqui é um expert em dominar todas as nossas emoções e sentimentos, né, de qualquer maneira em determinada situação. E vamos falar um pouquinho melhor sobre isso hoje. Pode mais um. Primeira coisa, a gente definir um pouquinho melhor a raiva. Teve uma palestra há pouco tempo atrás aqui falando mais sobre as emoções, né? A raiva é uma emoção que a gente tem básica. Então, ela anda junto com a alegria, com a tristeza e com o medo. O que isso quer dizer? A gente, inerentemente, já vai nascer com essa capacidade de ter raiva. Esse estudo que está aí do Sternberg, eles fizeram com bebês e crianças. Eles viram que bebês a partir de 10 meses já têm algum tipo de comportamento relacionado à raiva. E especialmente quando você pega as 2 mãozinhas dos bebês e segura, apreende a mão dele. Ele já vai ter algum tipo de agitação, já é uma forma de protesto que ele tem desde os 10 meses. Isso para a gente é importante por quê? A raiva é uma emoção importante para a nossa sobrevivência. A gente precisa da raiva porque a raiva é um alerta para a gente da injustiça que está sendo cometida. Claro que um bebê não tem capacidade de raciocinar relacionamento a isso, mas ele já está se sentindo bloqueado. Então, a definição melhor que a gente tem para a raiva é quando eu sinto que estou sendo bloqueado de alguma maneira, algo está me impedindo de chegar ao meu alvo, a raiva se manifesta. E aí, claro que dependendo da pessoa, ela vai se manifestar de uma maneira ou de outros. Esse Ryan Martin, a frase dele que está aí, que é um estudioso de raiva há muitos anos, ele fala: assim como o medo te alerta para o perigo, a sua raiva te alerta para a injustiça. Pode ir para o próximo. O que a gente tem para pensar aí, então? A gente tem raiva como essa emoção primária, como a gente tem qualquer outro tipo de raiva, e toda emoção ela vai se manifestar na forma de um sentimento. Então, eu posso ter raiva, vou ter alguma ação para manifestar essa minha raiva. E às vezes a minha ação, meu sentimento, não dá nem conta ainda de eu ter processado que aquela emoção foi raiva. Às vezes alguém que vai apontar para a gente, ou eu pensando muito tempo depois, mas vai se manifestar de alguma maneira. Todo mundo aqui sabe que a raiva, se ela não sai por um meio, ela sai por outro. E vamos falar bastante disso ainda. Os modos mais comuns que a raiva pode se manifestar: mau humor. Por exemplo, você tinha que ir a um compromisso de trabalho ou de família que você não queria ir. Às vezes alguém da sua família falou: fulano, mas, sei lá, aniversário da sua tia, você não pode deixar de ir. Você vai.
Mas qual que é a sua forma de raiva, de protesto? É o seu mau humor. Eu vou, mas eu vou ficar de cara feia aquele evento inteiro, para as pessoas saberem que eu não queria ter vindo. Você pode nem xingar alguém, quebrar alguma coisa, mas o seu sentimento em relação a essa raiva foi o seu mau humor, porque é a sua forma de protestar para aquela ação que te forçaram a fazer que você não gostaria. A raiva pode vir como indignação, e é bem interessante que o autor fala sobre como raiva farisaica, o Paul Ekman coloca no livro dele, porque geralmente eu sinto indignação em relação a uma ação do outro que eu julgo que eu nunca poderia cometer. Então, por exemplo, eu estou passando na rua e eu vejo alguém agredindo um animal. Me dá uma indignação profunda, porque eu, Aniele, nunca me veria agredindo um animal. Mas, às vezes, eu passo na rua e vejo alguém fazendo uma coisa que eu faria. Eu vou ficar um pouquinho menos indignada, porque já não é uma ação tão absurda para mim. Então, geralmente, quando eu estou muito indignada em alguma relação a alguma coisa, também tem um pouquinho de orgulho da minha parte, que eu estou identificando no outro uma coisa que eu seria incapaz de fazer. Tem a vingança, que é uma raiva mais tardia, bem planejada. A retaliação pode ser uma coisa mais imediata, mas a vingança é uma coisa que a gente vai guardando, vai acumulando ali. E a gente sabe que a raiva é uma coisa tão pesada que às vezes você está com raiva de alguém e você nem lembra mais o que é, mas o sentimento te causa tanta emoção ali que você pode não lembrar, mas você vai querer fazer alguma coisa em respeito em relação àquilo. E tem duas coisas interessantes sobre o ressentimento e o rancor. O ressentimento, como a palavra mesmo já diz, é o ressentir, que a raiva vai se manifestar pontualmente. Então, você teve uma discussão com alguém, por exemplo, e ficou com uma impressão muito ruim daquela pessoa. Você não acorda todo dia e pensa naquilo, mas quando você encontra com a pessoa, aquilo te pega de novo. É o seu ressentir. É aquela raiva ali que está alojada, que ela não vai caminhar com você o tempo inteiro, mas quando você se encontrar com aquele alvo de novo, você vai ter um sentimento em relação a ela. E o rancor, que é aquilo que você vai quase nutrir todos os dias. E aí, mais do que um tipo de raiva, a gente pensa como ressentimento como uma atitude emocional. Eu faço alguma coisa para ressentir aquilo, aquilo me causa uma estranheza no momento. Então, pode ser que você tenha tido um episódio muito ruim com alguém hoje, só encontre com a pessoa daqui a 5 anos, mas talvez essa pessoa te faça se retirar de uma festa mais cedo, de um compromisso mais cedo, pelo ressentimento que você guarda. Já o rancor é uma coisa que você vai pensar mais diariamente em relação àquilo. Você acorda de manhã e pensa, eu não gosto de fulano, não gostei do que aconteceu, e aquilo ali vai te perseguir por um bom tempo, e vai ser um tema do perdão que vocês vão ver mais para frente, né? Que ela deve trabalhar um pouquinho mais com isso. Vamos avançar? A gente tem hoje em dia uma discussão até antropológica em relação à raiva, porque a gente tem uma ambivalência em relação a ela. Ao mesmo tempo que a gente entende que a raiva é uma coisa que não é boa de eu ficar toda hora manifestando, a gente já entendeu que eu guardar essa raiva também não vai fazer bem para mim. Então a gente vive nessa meio termo aí. Eu não posso extravasar sempre que eu quero, senão vai me trazer um problema, mas eu também não posso guardar tudo que eu não gosto, porque isso também me traz um problema. Aí a gente conhece sempre aquela pessoa que é muito quietinha e do nada explode. Tem essas pessoas, né? E tem gente que vai explodindo um pouquinho a cada dia. É o modo que cada um tem aí de lidar com o seu tempo, mas a gente vive nessa ambivalência aí que é praticamente social. De eu demonstrar aquela raiva a hora que eu quiser, ou de eu guardar e demonstrar a hora também que eu nem esperava que eu fosse fazer aquilo. E para a gente achar essa meio termo aí para a gente, que é o que é complicado, né? Que momento que eu devo demonstrar minha raiva? Que momento que eu passei do limite? Como é que a gente consegue lidar com ela depois de um tempo? Vamos lá? Esse autor, o Paul Ekman, ele fez uma escala de raiva, mais ou menos. Esse aqui foi um fruto de estudo dele durante muitos anos. E são 7 tipos de raiva que a gente pode ter, digamos assim. Pode ir para o próximo. O aborrecimento, que é uma raiva leve, causada por algum incômodo. A gente vê muito isso com criança, está brincando com alguma coisa, o outro vai lá e puxa. Ela fica aborrecida, mas daqui a pouco ela pega outro brinquedo, esqueceu. A gente também, às vezes, tem isso, né? Estou andando no shopping, de repente param 2 pessoas na minha frente para conversar. Fico um pouco aborrecido, mas desvio e continuo. É um aborrecimento leve que eu não vou carregar. Eu não vou chegar em casa lembrando do rosto daquela pessoa que bloqueou meu caminho,
mas vai me dar aquela irritação momentânea naquela hora que aconteceu isso. Tem uma frustração, que é a raiva que eu vou ter por fracasso repetitivo, e a frustração também tem muita ligação com a tristeza. Então, às vezes eu tentar fazer a mesma coisa no mesmo momento, ou em vários momentos diferentes, vai me dar uma raiva profunda também. Computador para a gente dá muita raiva hoje em dia, né? Tento fechar uma página, não fecha. Eu clico uma vez, aí eu vou apertando mais forte o botão. Elevador, estou tentando chamar, não vem. Não vai fazer andar mais rápido, mas essa minha raiva vai escalonando pela frustração que aquilo vai me causando de alguma maneira. Argumentatividade, que é a pessoa que ela gosta de argumentar para conseguir, ela gera uma raiva para ela e para o outro. Tem gente que só gosta de uma discussão se gera um sentimento de raiva até o final dela. É quase que uma coisa mais patológica. A gente conhece alguém assim, ou a gente mesmo é assim, aquela pessoa que vai até o final, até alguém ficar irritado, senão ela não vai sair satisfeita dali, daquela situação. A amargura, que é quando você tem um tratamento injusto, se a raiva te aponta para a injustiça, quando você é julgado de maneira errada em relação àquilo, vai te dar uma amargura muito grande, que mistura um pouco aí com a ausência de perdão e de resiliência que a gente também poderia ter, mas aquilo vai me causar uma amargura muito grande. Por quê? Aquilo influencia um pouquinho no que eu penso sobre mim mesmo e sobre a maneira que eu tenho de manejar conflitos. Vai me dar esse resultado. A vingança, como eu já falei, que a gente quer fazer uma retaliação depois de um dano. E vingança, às vezes a gente fala, parece uma coisa meio cinematográfica, mas a vingança a gente usa ela no dia a dia de maneiras muito comuns. Trânsito, que é um exemplo sempre muito bom. Eu estou andando no trânsito, alguém me dá uma fechada. Muita gente vai lá e fecha depois quando puder também. É minha vingança imediata. Eu não penso que eu sou vingativo por fazer isso, mas na verdade eu sou. Eu sofri algum tipo de dano, o outro tem que entender o dano que ele me causou a partir do dano que eu vou causar para ele agora. Só que ninguém entende nada, a gente vai ficar causando dano, isso vai seguir esse ciclo vicioso e ninguém vai se tocar do dano que causou para o outro, não. E o último é a fúria, ou a ira, como a gente chama, que é quando a raiva domina totalmente a gente de uma tal forma que você quase que sente que você saiu de si, que a gente até usa essa expressão, né? Fulano estava fora de si. Porque é como se a raiva crescesse tanto que eu só não sou suficiente para armazenar, ela explode de uma maneira muito grande mesmo. E isso vai seguindo. E o que a gente faz com essa raiva depois que ela se manifesta? Ele também colocou algumas coisas comuns que a gente faz como resposta quando eu tenho algum tipo de reação dessa. Primeiro é a passivo-agressiva, que eu vou dar algumas alfinetadinhas ali, que a gente chama, né, umas indiretinhas, para demonstrar minha raiva de alguma maneira. Então, passei uma raiva por algum motivo, eu vou agir agora tentando alfinetar aquilo ali de alguma maneira constante para a pessoa, ver se ela se toca do que ela fez contra mim de alguma maneira. A disputa, que quando a gente tem uma discordância, não é importante a gente resolver, é importante eu ganhar. Então, às vezes, senta numa discussão, né, não é para a gente resolver, é para ver quem vai sair vencedor. Então, isso é aquela resposta de disputa que a gente pode fazer. O insulto, que é aquela agressão pessoal que eu faço à pessoa mesmo. E aí pode ser mentira, pode ser verdade, pode ser lá o que for, mas eu vou usar aquele recurso para tentar atingir o outro. E na própria discussão a gente vai colhendo informações, e quando você, dependendo da situação, você vê o quanto aquele insulto ofendeu o outro, você guarda aquilo para usar depois de novo. Todo mundo aqui, quando conhece bem alguém, a gente mais ou menos sabe o que fazer para irritar bem aquela pessoa. E quando a gente quer, a gente efetivamente consegue. A gente guarda essa memória também. O bate-boca, que eu vou ficar me opondo à discussão ali, pode não fazer sentido algum o que eu estou falando, mas eu vou continuar ali, simplesmente pelo prazer da discussão em si. O amuar, que acho que está no próximo. O amuar, que eu vou tentar fazer com que a pessoa expressar essas respostas mais pelo mau humor, que eu vou me recolher, mas se alguém vier falar comigo, eu vou ser ríspido na minha resposta, não vou tentar ser desagradável da maneira que eu me comporto. Vou suprimir também, pode ser que eu guarde essa raiva de uma maneira tão forte para evitar agir de acordo com a raiva que eu estou sentindo. Força física, que é quando eu vou agredir efetivamente alguém, ou vou aprisionar alguém, vou conter alguém de alguma maneira. Ou minar, que aqui lembra até um pouquinho da vingança, que eu vou tomar pequenas atitudes para poder ir derrubando a pessoa aos pouquinhos. Que é quando a gente fala assim, eu vou quebrar fulano, aos pouquinhos eu vou quebrar fulano, que é
você vai tentar arrumar mecanismos de quebrando a pessoa aos pouquinhos, para ela sentir de alguma maneira aquela raiva que você tentou impregnar nela. Esse estudo aqui é bem interessante, que foi feito em parceria com a Universidade de Pernambuco e com a Noruega. Para quem tem filhos, é um estudo que foi feito com crianças, é interessante, mas para a gente também é sempre interessante, porque adultos são crianças que cresceram, né? Então, a gente tem alguns comportamentos que a gente mantém muito bem parecidos, ainda mais se a minha capacidade emocional não foi bem treinada e tudo mais, a gente vai manter aquele tipo de comportamento. O que eles fizeram? Pegaram um grupinho de crianças até 9 anos e levaram várias gravuras para elas poderem analisar. Então, tinha gravura de alguém perdendo uma bola no rio, uma foto do seu avô falecendo num leito de hospital, você sendo desprezado pelos seus amigos, repreendido pela mãe, sendo zombado por alguém. Então, eram figuras que representavam situações de raiva e de tristeza. O que o pesquisador fez? Ele perguntou primeiro para a criança se ela sabia identificar o que aquela foto dizia para ela, perguntou o que ela fazia quando acontecia aquela situação com ela e como é que ela tentava contornar aquela situação. Pode ir para o próximo. E tivemos algumas respostas em relação a isso. Algumas crianças menorzinhas não souberam muito bem o que fazer, né? Não quiseram responder muito bem. E as outras respostas foram uma mudança ambiental, que é quando a criança propõe que a gente mude o ambiente, não a emoção. Então, assim, se eu estou irritado porque eu estou jogando queimado, vamos jogar vôlei, mas eu vou continuar irritado no vôlei. Mas eu vou tentar manejar meu conflito mudando o ambiente, sem trabalhar a emoção diretamente. Posso fazer interação social, que era uma resposta que também aconteceu bastante, que é, estamos brigando por essa disputa aqui? Gente, vamos combinar aqui, ó. Hoje fulano vai mandar na brincadeira, amanhã fulano, a gente tenta coordenar aqui a solução. Interação de grupo. Atividade de distração, que é quando eles resolvem deixar a bola para lá e fazer outro esporte. A gente não consegue se resolver com bola? Vamos fazer outra coisa, para ver se mina o conflito. E a técnica cognitiva, que tem mais a ver com maturidade, que é o quê? É eu mudar meu sentimento ao invés de mudar a ação. Olha, a gente está brigando por causa da bola, mas agora eu escolhi não me estressar por causa disso. Vamos fazer o que vocês quiserem, eu me comprometi a não me estressar com quem está com a bola desse jogo e vai ficar tudo bem. Qual a conclusão que eles chegaram? Primeiro que as crianças de 3 anos já conseguem definir as emoções. Crianças muito pequenas conseguem dizer, eu fico triste fazendo isso aqui, ou eu fico com muita raiva. Crianças de 5 anos conseguem até dar um projeto já do que fazer com essa raiva. Olha, se o meu amigo rouba a minha bola, eu faço isso. Crianças de 5 anos já conseguem fazer isso. E o que se mostrou de comparação com Brasil e Noruega, que é bem diferente, né? Noruega é o IDH número 1 do mundo, a gente está na posição, acho que 79 agora. É um abismo grande entre nós. Isso se reflete também um pouco nisso, porque o brasileiro, as crianças brasileiras, são melhores em interação social e as norueguesas são melhores em técnicas cognitivas. Se você parar para pensar em como esses adultos brasileiros, né, cresceram dessas crianças, que a gente aprendeu a resolver as coisas em grupo, mas o que isso quer dizer para mim a longo prazo? Que eu sempre espero mudar a circunstância, eu não espero muito mudar meu sentimento em relação ao que está acontecendo. E a gente, quando cresce e é adulto, sabe que nem sempre isso é possível. Se eu tenho uma situação estressante no meu trabalho, eu não tenho como mudar aquele ambiente e nenhuma interação social. Seria melhor para mim se eu conseguisse mudar o meu sentimento em relação àquilo. Só que a gente, desde pequeno, já não foi muito bem treinado, nem educado para seguir dessa maneira. Podemos ir. E como é que a gente chega nessa raiva, né? Tem uma carga genética que a gente pode ter em relação a ela. Algumas pessoas têm propensão a ter um pouco mais de raiva do que as outras, assim como qualquer outro tipo de sentimento. A gente sabe que, por exemplo, depressão tem uma carga genética de 30%, uma carga genética importante. A raiva também não é diferente. Só que nenhum deles é isolado. A nossa manifestação de raiva depende da minha genética e da minha história de vida. Essa é a combinação que a gente faz no final das coisas para poder definir como eu me comporto em relação à raiva. E é bom a gente pensar, esse antropólogo colocou, né? A capacidade da violência nunca é abolida, ela sempre está presente. O que ele argumenta é que a gente nunca pode deixar de vigiar, porque eu sempre estou a ponto de fazer algum ato de raiva. Não de só sentir, mas de fazer alguma coisa ruim em relação a essa raiva que eu estou sentindo.
E o que essa raiva provoca na gente efetivamente? Como é que a raiva se dá, esse andamento dela? Primeiro, é uma provocação. As provocações mais comuns são quando está desagradável, alguém faz alguma coisa que eu não estou gostando. Quando está sendo injusto, você, quando era criança, tua mãe te deu um castigo por uma coisa que você não fez. Isso vai te dar raiva. Bloqueio. Você está igual, eu dei o exemplo do shopping. Eu estou andando para a escada rolante, aí quebrou a escada. Aí fica aquela fila para poder esperar. Aquilo pode me dar uma raiva, quando eu estou sendo bloqueado de alguma maneira do meu caminho. Evitação, que é quando eu vou tentar evitar alguma situação, ou estão tentando me evitar em alguma situação. Aí a raiva vai andar bem pertinho da tristeza. Ou impotência. Às vezes o ato de eu sentir que eu não sou capaz de fazer alguma coisa me dá uma raiva profunda. É a sensação de impotência, que é as coisas mais comuns para a gente trabalhar. Só que, será que essa provocação para todo mundo vai agir da mesma maneira? Do que depende a maneira com que eu manifesto a minha raiva? Especialmente do meu estado pré-raiva. Então, por exemplo, você acordou de manhã, tinha uma entrevista de emprego às 9 horas da manhã. Você saiu de casa às 7 da manhã, está andando lá no seu carro, normal, de repente começa a ficar um trânsito. Aí você já começa a pensar, vou atrasar para minha entrevista, vou perder meu emprego, não vou conseguir fazer entrevista. Você tem uma chance muito maior de ter raiva do que aquela pessoa que acordou de manhã e falou, vou dar uma volta com o carro. E se tiver trânsito, alguma coisa, você não tem nada a perder. Mas esse meu estado pré-raiva, a minha predisposição a ter raiva vai dizer muito sobre a maneira que eu vou manifestar essa raiva. Pode ir para o próximo. E a gente tem alguns códigos de raiva atual. Você pode ler para você aí na sua cabeça, é a mesma frase escrita 4 vezes. Como é que você leria a entonação de cada uma dessas frases? A gente já tem uns códigos sociais. Então, vamos supor que de manhã, você acordou, tomou café com a sua família, foi um momento super agradável, você foi para o seu trabalho. Aí alguém te manda uma mensagem depois, poxa, você saiu e nem me deu tchau. Aí você vai ler e vai pensar, foi fofo, a pessoa queria me dar tchau. Se você acordou de manhã, brigou com a sua família inteira e saiu para o trabalho, alguém te manda uma mensagem, você não vai ler com essa entonação. Você já vai ler aquilo ali, você saiu de casa e não me deu tchau. E a gente tem já umas regras agora de etiqueta, até de mensagem, quer dizer, se alguém manda em caps lock a mensagem para você, ela está gritando com você por mensagem. A gente já lê dessa maneira. Então vejam, se eu estou preparado para ter raiva, a raiva vai ficar mais fácil de se manifestar em mim. E às vezes a pessoa, você vai falar com ela, não, fulano, eu fiz uma pergunta super de boa, não estava brigando com você não. Aí você às vezes fica, tá, não estava brigando comigo. Mas você já está interpretando uma coisa baseada no estado que você estava pronto para receber aquilo ali. E para a gente fugir disso ali depois já ficando cada vez mais difícil. Podemos ir. Então, como é que a gente processa essa raiva toda? Primeiro tem esse gatilho, essa provocação que a gente vai ter, que depende muito do meu estado pré-raiva, quanto essa provocação vai me irritar ou não. Depois eu vou fazer uma avaliação rápida. A avaliação primária é, eu estou no trânsito da rua, um carro me deu uma fechada, quase me bateu. Aí eu posso, minha avaliação primária é, poxa, que ruim, quase me bateram. A secundária que eu vou fazer, o que eu vou fazer com essa avaliação primária que eu fiz? Esse cara queria bater no meu carro mesmo, é um infeliz. Ou esse cara deve estar atrasado por algum compromisso importante, por isso que ele estava me cortando. Talvez ele seja alguém que precisa correr. Enfim, a minha avaliação secundária, depois do que eu analisei a primeira vez, vai despertar muito mais raiva em mim ou menos. Depende da minha maneira de julgamento, o que eu vou fazer com isso. Podemos ir. E o que as pessoas geralmente tendem a fazer quando estão na raiva, que é o nosso grande problema? A gente primeiro sofre muito com a catastrofização, que é o quê? Que é a coisa mais comum para quem tem uma raiva crônica. Que é você, por exemplo, está atrasado, o trânsito está ruim, aí você pensa, eu vou perder meu emprego, eu não vou ter mais como manter minha família, eu nunca mais vou ter uma chance de uma entrevista de trabalho como essa. Pessoas vão achar que eu sou um fracassado, que eu não mereço nada. Ou você chega atrasado e fala, todos os sinais estavam fechados para mim hoje. A pessoa às vezes fala, literalmente todo o sinal que eu peguei hoje estava fechado, por isso que eu me atrasei. A gente catastrofiza, que é o quê? Eu vou pensar o pior de tudo. Então, geralmente, quem tem raiva crônica tende a ser um pessimista muito bom, porque é natural que ele catastrofize tudo o que acontece com ele. Então, assim,
No seu trabalho, você tem um dia longo, você chega e fala para alguém, hoje fizeram de tudo para me irritar. É catastrofização. Porque você já tende a achar que o universo está indo contra você. Porque tudo, quem tem raiva crônica, tudo que faz contra você parece que é extremamente injusto. O mundo todo está num grande complô para que você não vença, não seja bem-sucedido, para que nada dê certo na sua vida. E é assim que você vai agir. A outra coisa comum para a gente também relacionada a isso é a atribuição incorreta. Porque quem tem raiva tende a não culpar você. A gente não se culpa da própria raiva, a gente tenta transferir a raiva para o outro. Então, às vezes, você perde o óculos em casa e você pergunta, onde é que esses óculos se meteram? Como se o óculos tivesse saído do seu rosto, andado até algum lugar e se escondeu de você. É uma atribuição incorreta. Quer dizer, a culpa do óculos ter se perdido não é minha, foi do óculos. Onde é que essas chaves foram parar? Eu não acho nada nessa bolsa, porque a culpa é da bolsa, a culpa é da chave que andou. Então, a gente tende a transferir essa culpa de alguma maneira. Então, eu vou atribuir de maneira completamente incoerente. A outra é a generalização, que toda vez que eu tenho uma coisa importante, todo mundo atrasa. Sempre fazem isso. Fulano, você sempre tenta me irritar. Fulano, você nunca fala alguma coisa boa para mim. Isso a gente também tende a manter, porque o mundo novamente está contra mim em tudo. A rotulação, que eu vou dar uns nomes especiais para as pessoas que estão indo contra mim. Vou achar que o fulano é um idiota, que ele é um burro, que ele é incompetente. Às vezes a culpa nem é dele, é minha, mas é ele que vai ser burro, incompetente, idiota, não sabe se controlar, não sabe lidar comigo. Fulano tinha que ter aprendido a lidar comigo já com a minha raiva, porque eu estou sempre assim. Ele tem que se adaptar a mim, e não eu tenho que mudar meu comportamento. E por último, a exigência, que é eu sempre achar que, para mim, o eu é mais importante do que o outro. Então, se alguém às vezes está no trânsito, algum carro que pede para entrar do acostamento, você não pode deixar de ficar um carro atrás, porque você tem que ser o primeiro carro. O seu carro é mais importante. Tem coisas que logicamente nem vão influir na nossa vida tanto assim. Você talvez deixar um carro entrar na sua frente no trânsito vai interferir para você 10 segundos do seu caminho. Mas para você é uma questão de honra. O fulano não entrou na fila lá atrás, está querendo entrar aqui. Não vou deixar. Você compra uma briga às vezes com quem você nem conhece. Mas essa exigência que a gente tem, para mim, sempre é melhor. A minha dificuldade é sempre maior, a do outro é sempre menos importante, ou o outro não é tão importante quanto eu. Vamos lá. E a gente tem uma relação muito importante da raiva com o adoecimento de estudos. Tem uma série de doenças que só são provocadas pela nossa descompensação em relação à raiva. As que estão numeradas aí são as que têm estudos comprovando que a raiva influencia para que elas apareçam. Um dos que eu achei mais interessante foi até na esclerose, porque pessoas que envelhecem com esclerose, que tinham raiva durante a vida, têm um avanço da doença mais rápido do que quem não tinha tanta raiva assim. E fizeram um estudo, essa dupla fez um estudo lá, que o Zafayette também, levaram um grupo de pessoas para um retiro, como se fosse de treinamento de manejo de raiva, e no final desse tempo eles aferiram a pressão das pessoas antes e depois elas tinham diminuído a pressão arterial. Por que isso acontece? Numa crise de raiva, a raiva em si vai fazer com que eu veja todo mundo como inimigo. Inimigos são pessoas hostis, inimigo eu tenho que destruir. A nossa sensação com raiva é essa. Estou com muita raiva, eu não vim aqui para brincar, eu vim para destruir. É assim que a gente se comporta. Meu corpo entende isso, ele se prepara para uma reação de luta ou fuga. Então, é esse sistema simpático que vai acontecer na gente. Eu vou ter dilatação da pupila para poder enxergar mais longe, é como se eu estivesse fugindo de alguma coisa mesmo. Meu coração vai bater mais rápido, minha mão fica mais... Às vezes a gente fica até meio trêmulo, você fica mais quente, o seu rosto fica vermelho, porque o sangue também sobe, porque a gente até fala isso, né? Veio a cabeça. A gente se prepara para uma luta mesmo. E a gente, literalmente, pelos estudos, fica mais burro quando está com raiva. Por quê? A concentração de sangue que é privilegiada no meu cérebro, quando eu estou com muita raiva e tenho essa reação de luta ou fuga, ela tem que se distribuir melhor para os outros órgãos, porque eu tenho que me preparar para correr. Vocês já viram relatos de gente que estava numa situação de perigo, correu como nunca correu na vida, andou como nunca andou na vida, porque o nosso corpo se prepara. Adrenalina, hormônios, para a gente poder ter esse tipo de reação. Então, o seu cérebro fica menos oxigenado quando você está nesse tipo de reação. Você não consegue pensar da maneira normal que você pensaria.
É até um recurso agora terapêutico que alguns utilizam, em terapia de família ou de casal. Alguns terapeutas até contratam atores para poder encenar uma discussão do casal para eles verem. E várias vezes o casal olha e fala, a gente não faz assim não. Que isso? As pessoas estão descontroladas. A gente jamais faria isso. Porque a gente realmente não se enxerga. A minha capacidade racional, a plenos vapores, não está tão boa quando eu estou num momento de completo descontrole por causa da minha raiva. Isso fisiologicamente comprovado para a gente mesmo. E como é que a gente faz esse controle da raiva no final das contas? O que tem como estudo mostrando que o que mais ajuda a gente a manter o controle da raiva é a nossa tentativa de manutenção de uma relação com a pessoa com quem eu tenho raiva. O que isso quer dizer? Às vezes a gente conhece uma pessoa que é muito, muito raivosa, está sempre irada e tudo mais. Mas no trabalho a pessoa é um amor de pessoa. Ela nunca se descontrolou com o chefe dela, nunca gritou com alguém. Por quê? Ela não pode se apoiar nessa verdade de que ela quer manter aquela relação, porque o chefe não tem interesse algum em manter uma relação com ela. Então ela não pode demonstrar a raiva como ela gostaria. Agora, já em casa, às vezes, eu me sinto muito livre para demonstrar a raiva que eu quero, porque eu me apoio que as pessoas que convivem comigo em casa têm um compromisso de manter uma relação comigo. Logo, eu acho que eu posso me comportar da maneira que eu quiser. Isso para a gente é muito complicado, porque lidar com esse tipo de coisa, porque às vezes a pessoa por quem tem mais consideração pela gente acaba sendo a pessoa que a gente trata mais mal, baseado nisso. Minha mãe tem a obrigação de me amar, meu marido tem a obrigação de me amar, meu filho tem a obrigação de me amar. Logo, eu posso demonstrar o sentimento que eu quiser, porque ele vai ter que segurar. E às vezes a pessoa não quer segurar mais. E aí é o ponto que geralmente as pessoas mais procuram ajuda no controle da raiva quando ela está na iminência de perder uma relação. Porque, poxa, essa pessoa que teoricamente tinha um compromisso muito forte comigo de aguentar tudo que eu tenho de pior, ela não quer aguentar mais. O que eu vou fazer agora? Então, e essa relação que a gente tem diferente também prova que quando eu quero controlar a raiva, eu consigo. Porque no ambiente de trabalho, como eu disse, eu nunca gritei, nunca bati no meu chefe, nunca joguei nada nele. Mas por que eu faço isso em casa, às vezes? Então, eu tenho controle. Só que eu estou escolhendo onde eu quero exercer esse tipo de controle. E, às vezes, é apoiado justamente no compromisso que o outro tem de manter esse tipo de relação comigo. A raiva, para a gente, é um sinalizador importante, porque ela mostra para a gente que alguma coisa precisa mudar. E ela também indica para o outro que alguma coisa está errada. Então, se alguém que eu convivo está com muita raiva de alguma coisa, eu tenho que olhar com um pouco mais de cuidado. O que tem por trás dessa raiva aí? O que ela está me sinalizando de alguma maneira? Uma criança, especialmente, não vai ter raiva à toa. Tem alguma coisa ali que está bloqueando, que ela está se sentindo injustiçada por alguma coisa. E muitas vezes o diagnóstico de depressão não é nem pela tristeza, às vezes é pela raiva. A pessoa era uma pessoa tranquila, do nada ela ficou muito irritada. Às vezes é um jeito que ela está tendo de extravasar a própria tristeza que ela está sentindo. Então, a raiva para a gente é um termômetro também interessante, porque por trás de uma explosão de algum comportamento inadequado que a gente possa julgar, a pessoa está me dizendo alguma coisa para além do que aquilo que está sendo demonstrado de alguma maneira. Tem outros estudos mostrando também que são bem interessantes para a gente, que entre crianças e adultos, eles viram que crianças com muita raiva, elas têm menos aprovação, isso é do colega dos pais. Então, se vocês conhecem uma criança, por exemplo, numa situação escolar, se ela demonstra muita raiva naquele grupo, ela provavelmente vai ser rejeitada pelas outras crianças, não importa o quão pequenas elas sejam. E nos adultos, a gente, quando demonstra muita raiva, fica menos atrativo. E ficar menos atrativo significa ter menos a empatia das pessoas. O que isso quer dizer? Às vezes você é uma pessoa muito explosiva, aí você quebra o barraco, depois se arrepende. Aí você vai lá pedir desculpa ou chorar para quem que você ofendeu. Às vezes a pessoa não tem dificuldade alguma de não ficar com empatia por você, porque é isso que a raiva provoca. A gente tem muita empatia com quem está triste, com quem tem muito medo, mas a emoção com quem a gente tem menos empatia é com a raiva. Então, se a pessoa fez um estrago de raiva em algum lugar e ela vier falar comigo, a chance de eu ter empatia por ela é muito pequena. E isso, para quem quer mudar o comportamento de raiva, é doloroso também, por quê? As pessoas não vão te ajudar a mudar até que você mude. É quase redundante isso. Mas as pessoas, até que você demonstre efetivamente uma melhora no seu comportamento de raiva, elas não vão ter nem empatia por você.
Então, no início da transformação em si, é um esforço muito pessoal e quase que solitário, porque você não está despertando a empatia nas pessoas como outros tipos de emoções despertariam. Não é natural o que acontece para a gente no nosso convívio. E como eu já falei várias vezes, né, a tristeza e a raiva geralmente andam de mãos dadas. A raiva é uma emoção que ela dificilmente vai andar sozinha em relação a todas as outras. Às vezes eu estou com muito medo, eu demonstro através da raiva. Às vezes eu estou com muita tristeza, eu demonstro através da raiva. Porque a raiva é um sentimento que a gente tem dificuldade de lidar e porque ele é muito agressivo. Então, às vezes eu falar para alguém que eu estou triste não afasta ninguém, mas se eu demonstrar raiva, a pessoa se afasta. Então, às vezes é um método que eu tenho de, né, ficar na minha doença ou no meu recolhimento, sem sofrer interferências, porque a raiva ela é quase que um repelente realmente das outras emoções que a gente tem disponível na nossa mão. E para a gente pensar por último, o que a gente tem de proposta já hoje em dia, de como a gente pode controlar essa raiva de maneira melhor. Um conceito bem antigão, que é a distração e o afastamento. Levando em consideração o que eu falei para você, que a gente não pensa muito bem quando está com raiva, então é muito inteligente, às vezes, eu resolver não discutir quando eu estou no ponto de fúria, porque eu não vou falar coisa muito boa, não vou pensar muito bem. Se eu estou no meio da raiva, eu vou pensar que o outro está querendo todo o pior contra mim, vou levar tudo para o pessoal, como a gente usa esse termo de vez em quando, né? Fulano, eu não falei mal de você, eu estava falando do seu trabalho aqui, mas foi só uma vez, mas não adianta. Então, esse afastamento, essa distração para a gente às vezes é muito boa, porque todo mundo de cabeça quente não vai sair nada de muito bom dali. Apaziguar a excitabilidade, que é eu tentar fazer alguma coisa para poder diminuir meu ânimo ali naquele momento. Aí, cada um tem o seu método aí melhor. Tem gente que sai para correr, tem gente que tem um saco de areia em casa, tem gente que vai ver um filme, vai comer alguma coisa. Mas é um método que a gente também tem de manejo da raiva. Reestruturar pensamentos pré-raiva, que é o quê? O que geralmente eu penso? Se eu identifico uma pessoa com quem eu geralmente tenho muitos embates, de que maneira eu posso evitar que eu tenha um embate toda vez que encontro com aquela pessoa? Que a gente geralmente faz o contrário. Eu vou na reunião com fulano, já sei que eu vou me irritar, porque fulano vai falar tal coisa. Eu já fiz quase um script na minha cabeça. Eu chego lá pronto para o ataque. Então, se eu não planejo meu pensamento pré-raiva, de que maneira eu posso evitar essa raiva, eu vou ter mais problemas depois. Reparar a exacerbação. É educativo e importante quem tem muitos repentes de raiva se responsabilizar pela raiva que teve e pedir desculpa. É muito importante para o outro, porque quem fica à mercê de quem tem muita raiva geralmente fica com medo de quem provoca muita raiva. Essa que é a situação mais triste. Se você tem muita raiva, é muito provável que as pessoas não contem tudo para você porque elas têm medo da maneira que você vai reagir. Talvez elas não te chamem para todos os lugares porque elas têm medo que você faça uma cena em certos lugares. A raiva vai ficando muito confinada para uma pessoa só, porque ela vai ficando uma pessoa difícil para o convívio social, efetivamente. A gente tem que tentar reduzir a ansiedade. Quando eu tenho muita expectativa, alguma coisa, eu fico mais sujeito à frustração, consequentemente, mais sujeito a ter mais raiva. A respiração profunda, que para a gente é muito importante, pela fisiologia mesmo, como eu falei para vocês. Se eu estou com muita raiva, o sangue não está só no meu cérebro concentrado como está, eu tenho menos oxigênio. Eu respirar profundamente, eu ajudo a elevar o nível de novo, eu diminuo um pouco a minha crise de raiva. Então, ajuda muito você quando está com muita raiva, ou, né, é muito parecido com o manejo de ansiedade. Quem às vezes teve crise do pânico, até orientam muito isso em psiquiatra ou psicólogo, a controle da respiração, porque realmente ajuda a gente a regular o controle cardíaco, o batimento cardíaco, a gente oxigenar melhor o nosso cérebro, realmente dá uma boa baixadinha para a gente nos ânimos. A canalização, que é eu tentar reverter a minha raiva para uma coisa produtiva. Se você tem muita raiva de uma coisa, fica indignado por alguma coisa, o que você faz efetivamente em relação àquilo? Será que você só passa raiva? Ou tem alguma coisa que você possa fazer em relação àquilo? Às vezes você tem muita raiva de um comportamento de alguém, ou de alguma situação do trabalho, ou de alguma coisa, e você só vai ficar sentindo aquilo. Será que tem alguma coisa que eu possa ser útil para poder fazer com que, além de ajudar, isso ajude a controlar um pouco mais a minha raiva? Eu canalizar a minha raiva para uma coisa efetivamente produtiva? Se a causa da minha raiva efetivamente foi uma coisa mais ligada a alguma injustiça, como é que eu reparo essa injustiça? O que eu posso fazer, ao invés de só ficar sofrendo ali sozinho com a minha raiva, para mudar essa situação?
E a coisa mais importante para a gente é o planejamento. Eu tenho que me planejar para não me irritar. Então, se você é alguém que sempre se irrita no trânsito porque vai se atrasar, você tem que aprender a sair mais cedo. Porque daí, se tiver alguma coisa ali, você está com tempo sobrando. Agora, se você já é alguém que está sempre a ponto de estourar, e você sempre se coloca em situações onde sua raiva vai ser constantemente testada, você não está colaborando com você mesmo. Então, tudo que você puder fazer para poder se planejar, para quando acontecer alguma situação você ficar mais tranquilo, melhor. Porque a tendência é, quanto mais eu me planejo, menos ataques de raiva ou de fúria eu possa ter, mais brandos eles vão ficando à medida do tempo. Se todo dia eu me irrito muito de manhã, eu vou ficar irritado até o final do dia. Às vezes, se eu corto a minha irritação matinal, às vezes pelo atraso, ou porque eu não consegui tomar café direito, ou pelo, seja lá o que for, meu dia já vai ser completamente diferente. Eu já parto com outra postura. Várias vezes você pode acordar de manhã e pensar, hoje meu dia vai ser muito ruim, porque já começou dando tudo errado, fulano já fez isso, e vai ser ruim mesmo, mas o máximo que eu puder me planejar para evitar essa raiva de acontecer e ter alguma reverberação para mim no final, melhor para mim. A gente sempre tem que lembrar que a raiva, aquele versículo para a gente que é muito bom, né? Dá um alento assim do irai-vos, mas não pequeis. A gente tem permissão para sentir raiva, é um sentimento legítimo, é uma emoção inata. Agora, a maneira com que eu faço com ela, como eu vou agir, se eu vou fazer bom uso dela daqui para frente, como é que eu vou canalizar essa raiva, vai ajudar muito a controlar minhas percepções, a fazer com que não tenha efeitos desastrosos, me ajuda a manter relações melhores com as pessoas. Então, duas coisas muito importantes para a gente: planejar para não se irritar e não planejar se irritar. Como eu falei para vocês, eu vou lá, mas hoje eu vou, não vai, né? Para, pensa um pouco, não fica tentando arrumar já desculpa para o que o outro vai falar que ele nem disse, não faça inimigo antes de chegar no local. A gente tem que tentar se acalmar o máximo que a gente puder para evitar esse tipo de situação, para a gente não fugir do descontrole. E é bom a gente ter algumas pessoas de confiança também para darem um toque. Pessoas que você escuta. Fulano, se eu estiver passando do limite, me avisa. E é muito bom, às vezes, a pessoa falando, e você, opa, é alguém que você confia e possa te dar um bom feedback em relação a isso, é muito importante para a gente conseguir controlar o melhor que a gente puder. Deus nos abençoe.